Fala, meus amigos! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Luan Manso aqui novamente, trazendo mais um conteúdo para vocês. Na manhã deste domingão, dia 25 de setembro de 2022. Meus amigos, estamos a menos de alguns dias da eleição presidencial, também aí para governos estaduais, deputados federais e também o Senado brasileiro. Meus amigos, o presidente Bolsonaro, como vocês sabem, ele, na nossa confiança e na confiança do partido e de todos, levará no primeiro turno. E ontem nós tivemos o debate lá no SBT, o debate que vem causando e já veio mostrando muita coisa para a população brasileira. Ontem tivemos a presença do padre Kelmon, que é um candidato à presidência da República pelo PTB. Vocês se lembram lá atrás que o Roberto Jefferson havia dito que ele iria participar da campanha presidencial e muita gente criticou essa ideia, dizendo que ele iria dividir votos? Pois é, desde lá de trás, a ideia do Roberto Jefferson era colocar alguém ali como candidato para participar também dos debates e poder fazer este contraponto, quebrar a hegemonia do sistema, que até então era 5 contra 1, né? Todos que estavam presentes ali contra o presidente Bolsonaro. E ontem tivemos a presença do padre Kelmon no lugar do Roberto Jefferson, já que ele foi impedido de participar dessa campanha presidencial, e deu para ver nitidamente que o padre Kelmon veio para mostrar algumas verdades e para defender o presidente Bolsonaro, para, sendo assim, ajudar também na campanha do presidente Bolsonaro para brigar contra os outros candidatos. Nós vimos também que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva não esteve presente, foi fazer um comício ali na cidade de São Paulo e ele acabou sendo literalmente massacrado sem poder comparecer ali. O presidente Bolsonaro fez uma declaração porque lá atrás, antes, quando o presidente Bolsonaro em 2018 era candidato à presidência e ele não pôde comparecer aos debates por estar hospitalizado pelo caso da facada, a mídia desceu a lenha nele. E agora que o ex-presidiário não está participando, não participou do debate de ontem, ninguém falou nada. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns pontos importantes, a entrevista do presidente Bolsonaro antes e depois do debate, e vamos mostrar também algumas partes importantes do que aconteceu ontem, coisas que vão ajudar a população a abrir o olho para a eleição no próximo domingo. Meus amigos, eu quero agradecer a todos vocês que tem feito aí a sua doação através desse Pix que passa aqui embaixo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Thelma Toledo, que fez uma doação também. E eu quero, desde já, começar a mostrar para vocês partes do que aconteceu ontem. Dá uma olhadinha só no que o presidente Bolsonaro falou de quando ele estava hospitalizado e não pôde comparecer. E agora o ex-presidiário não comparece e ninguém fala nada. E depois vamos aí para mais partes de entrevista do presidente Bolsonaro. Então, se você quiser ajudar de alguma maneira, compartilhe bastante, senta o dedão no compartilhar neste vídeo aqui. Olha, quando eu não compareci em 2018, eu estava hospitalizado, o PT me massacrou. Agora, pelo que eu sei, o Lula, que segundo o Datafolha, está na casa dos 40 e poucos %, não consegue as ruas, ele foge de debate. Posso entender que ele não tem proposta e não tem como se defender de 8 anos dele, mais 6 de Dilma, onde o Brasil foi mergulhado num escândalo de corrupção da humanidade. Então é lamentável, é isso tudo. É claro, né, que a esquerda tem um ponto nisso aqui. Eles querem de alguma maneira acabar com o presidente Bolsonaro, mas não conseguem. Assista essa parte aqui para você entender o quanto o padre Kelmon ajudou ontem o presidente Bolsonaro. O senhor está afirmando que o Roberto Jefferson foi enquadrado na lei da ficha limpa e que isso o impede. Essa lei deveria valer para todos os candidatos, então? Por que o candidato, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, está como candidato a presidente da República? A lei só vale para um e outros não? Ele deveria também estar sendo impedido de ser candidato a presidente da República. Então nós precisamos parar de demagogia, de falácias, nós precisamos parar de mentira. São muitas fake news que são inventadas aqui. Nós precisamos falar a verdade. O povo, você cidadão de casa, precisa ouvir da boca do candidato verdades e não mentiras, como nós ouvimos todos os dias aqui. Tem candidatos aqui
que simplesmente se vestem com uma roupagem que ele não é aquilo, para mentir, para te enganar. Então, você precisa olhar para os candidatos, olhar para essa eleição com uma consciência muito apurada para ver a vida pregressa de cada um. Nós temos todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da República. Eu estou só observando a fala de cada um. 5 contra 1, mas agora são 5 contra 2, porque nós somos candidatos de direita. O PTB é o único partido cristão e conservador. O senhor está afirmando. O PTB colocou o padre Kelmon ali para ajudar o presidente Bolsonaro e ontem o seu papel ali ajudou bastante, porque se não fosse ele, muitas narrativas não seriam desmontadas. E ele mesmo desmontou e acabou com a narrativa da esquerda. Inclusive o presidente Bolsonaro acabou com todos, né? Com Simone, com Soraya, com todos. Foi vitorioso mais uma vez. Assistam aí, agora, entrevistas de antes e depois do debate do presidente Bolsonaro e já senta o dedão no compartilhar. Diminuímos a violência em quase 40%, em níveis abaixo do histórico, desde quando começou a se fazer isso aí. Levamos água para o Nordeste. Nós realmente atendemos a todos no Brasil. E, obviamente, eu estou feliz, eu estou tranquilo e confiante no reconhecimento por parte da população brasileira. Obrigado, candidato. Agora vamos com o repórter Luciano Teixeira, que está com Ciro Gomes, do PDT. A gente fala agora com o candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro. Presidente, qual a avaliação do seu parte do debate? Boa noite. Eu acho que foi positiva. A gente lamenta, né? Não eu, mas o povo lamenta a ausência do Fujão, Luiz Inácio Lula da Silva. Não compareceu ao debate para ele realmente se defender das acusações, que são gravíssimas, até para dizer novamente, né, o que aconteceu com o Supremo quando colocou ele na rua, tornou ele elegível, mesmo depois de condenado em 3 instâncias. Ou seja, isso daí prejudicou o debate. É um cara que, segundo o Datafolha, tem 40% de intenções de votos. Segundo o Datafolha, deve ganhar no primeiro turno, mas não sai às ruas e foge dos debates. Tem muita coisa a esconder. E quem, porventura, viria com esse cara, iria com essa pessoa lá para o Planalto governar o Brasil, caso ganhasse as eleições? Não vai ganhar. Iriam os mesmos ladrões que roubaram quase 2 trilhões de reais ao longo de 14 anos. No mais, fizemos a nossa parte, falamos de propostas, o que fizemos durante a pandemia, inclusive, momentos terríveis para o Brasil, atendemos os mais pobres, 21 milhões de famílias ganham o Auxílio Brasil de no mínimo R$600. E você que está nos ouvindo e recebe o Auxílio Brasil, pode arranjar um emprego, você não vai perder o Auxílio Brasil. Você não é escravo do governo, você era no passado, quando tinha o Bolsa Família do PT. Se você arranjasse emprego, Lula e Dilma demitiria você. Deixaria de dar para você o Bolsa Família. É um governo que mudou, que criou o PIX, que levou água para o nosso Nordeste. Não tem satisfação maior do que ver no semblante do sofrido povo nordestino ter água dentro de casa. É um governo que atende a todos e que respeita a família acima de tudo, que defende a liberdade também com muita garra e com muito ênfase. Eu só tenho a agradecer aqui aos organizadores, ao SBT, por esse momento. Presidente, qual vai ser o foco da reta final da campanha? De continuar, eu tenho... Amanhã é domingo, né? Não sei. Amanhã eu devo ficar em Brasília. Segunda-feira eu volto a andar pelo Brasil. Vou novamente ao Nordeste, vou à Bahia. Pretendo encerrar no sábado com uma mega motociata lá no estado de Santa Catarina, pedindo voto para o nosso candidato ao Senado, Jorge Seife. É isso que a gente pretende fazer na reta final. Eu me exponho, estou no meio do povo. O Fujão, aquele cidadão aqui que diz que tem 200% da intenção de voto no Brasil, não vai às ruas. Que eleição é essa? Onde, segundo o Datafolha, vai ganhar a eleição quem não tem o carinho da população. Que eleição é essa? Nós não queremos desconfiar de nada, mas eleição sem povo e sem voto, a gente fica preocupado. Temos certeza que temos tudo, com a graça de Deus, ganharmos as eleições no primeiro turno, já no próximo dia 2 de outubro. O presidente Bolsonaro está tranquilo, está confiante que vai acontecer isso que ele disse. Primeiro turno, dia 2 de outubro. O ex-presidiário, a galera da esquerda, quiseram trancar todos dentro de casa durante a pandemia, não é? E agora, a esquerda, PT,
o ex-presidiário, eles querem e tentam criar, pela primeira vez na história, a campanha home office. Como o presidente Bolsonaro disse, o ex-presidiário não pode sair às ruas, não sai, e agora está tentando fazer campanha home office à distância, aparecendo somente na internet para o público totalmente escolhido por ele, que muitas das vezes é pago por pão com mortadela e talvez alguma migalha, como foi mencionado várias vezes ontem ali no próprio debate. Eu vou colocar para vocês agora aqui mais um trecho de uma entrevista do presidente Bolsonaro na saída do debate, e eu quero mencionar para vocês, antes de tudo, para que vocês se lembrem do que o presidente Bolsonaro falou. Ali, no dia 1º de outubro, o Brasil inteiro vai se mobilizar para fazer uma motociata, carreata, tudo, qualquer tipo de apoio. No primeiro dia de outubro, dia 1º de outubro, antes das eleições, todo mundo nas ruas de verde e amarelo, para que possamos mostrar ao Brasil e ao mundo o apoio do presidente Bolsonaro. Então, se você vai participar e vai ajudar para que o presidente Bolsonaro leve no primeiro turno, já compartilha aí para que isso aqui chegue ao máximo de pessoas. Assistam aí. O que perde a chance até de dizer que não é corrupto, porque não desviou 400 milhões da Petrobras. Tá? Perdeu essa grande oportunidade. Do nosso lado, fizemos nosso papel, respondemos as perguntas. Fui acusado de corrupção sem apontar da onde teria saído qualquer dinheiro para justificar isso daí. Hoje, vocês da imprensa devem ter tido conhecimento, o ministro André Mendonça sepultou de vez a questão dos imóveis, ele garante a liberdade de imprensa, de informação, mas diz, quem insistir nesse assunto vai incorrer crime, porque é uma mentira o que lamentavelmente fez o UOL contra nós, pegando o patrimônio de familiares de forma aleatória, remontando o ano de 1990. Isso. Antes de continuar, muita gente ontem estava preocupado com a decisão do ministro André Mendonça, que fez voltar ao ar a matéria da UOL. Isso aí, ele voltou ao ar para garantir a liberdade de expressão da população, porque se nós queremos liberdade de expressão para a direita, também tem que haver para a esquerda. Só que ele fez voltar essa matéria da UOL ao ar, que mencionava esses imóveis que foram ditos aí pelo presidente Bolsonaro, mas depois ele enterrou, ele arquivou a representação baseada nos fatos mentirosos que foram divulgados pela UOL sobre esses imóveis, porque não há elementos mínimos sequer para iniciar qualquer investigação. Ou seja, ele decidiu que não há ilegalidade nas compras dos imóveis. A montanha pariu um rato. Então, você que ontem estava revoltado com o André Mendonça, entenda que ele fez foi salvar a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, acabou com essa falácia que não existe absolutamente nenhum indício mínimo para que seja comprovado qualquer coisa contra o presidente e sua família. Lembrando que eles colocaram imóveis ali até de ex-cunhado. Olha só. Não é coisa que se faça. Fato encerrado é nessa questão. No mais, atendemos, mesmo durante a pandemia, a toda a população brasileira, em especial os mais humildes, os mais pobres, que foram condenados a morrer de fome, sim, dentro de casa, com a política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Nós atendemos os mais humildes, gastamos em 2020, com auxílio emergencial, o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. E mesmo assim, levamos água para o Nordeste, implementamos reformas na malha ferroviária, na infraestrutura do Brasil. Avançamos nas privatizações de aeroportos e portos e também do sistema Telebrás. O Brasil eu fui negociar lá fora com a Etiput fertilizante para nós aqui no Brasil. Eu garanti a segurança alimentar para o povo brasileiro, via o agronegócio, o fantástico agronegócio, bem como garantimos a segurança alimentar de mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Quando, me desculpe, quase todos vocês da imprensa me criticaram quando fui negociar com o FUT a não interrupção do fluxo de fertilizantes para o Brasil. Criamos o PIX. Hoje, aquelas pessoas mais humildes que nunca tinham conta em banco, têm o PIX sem taxa. Obviamente, tem muito banqueiro chateado comigo, perderam bilhões porque não tem mais taxa nessa transação. Alixamos até 99% do que os jovens que fizeram o FIES deviam para a Caixa e para o Banco do Brasil. Esse é o nosso governo, que com a pandemia, o mundo todo caiu o PIB,
O Brasil caiu também, mas muito, muito aquém do que muitos esperavam. O Brasil está dando certo na economia, o Brasil está voando, é uma potência na área alimentar e brevemente será uma potência também na geração de energia limpa através das eólicas que estão sendo preparadas para ocupar a costa do nosso Nordeste. O Nordeste será reindustrializado com hidrogênio verde. Inclusive, temos baixado impostos, como baixamos agora. 35% do IPI, de 4 mil produtos, e o Brasil continua arrecadando mais. Parabéns ao Paulo Guedes, um fantástico ministro da Economia, elogiado pelo mundo todo. E só consegui fazer isso porque coloquei ministros técnicos sem aceitar a indicação político-partidária. Olha, o indeciso, eu acho, que ele é responsável também. Lá atrás alguém lavou as mãos, vocês viram o que aconteceu com o Filho de Deus. Tá? Ele tem que decidir por alguém. Eu costumo dizer, pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. E você tem que fazer comparações. Faço o meu governo, 3 anos, 8 meses, com 4 anos primeiro do governo Lula. Lá é só corrupção, só descaso, só demagogia. Desviaram da Petrobras 900 bilhões de reais. Isso, recurso suficiente para fazer por 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. O meu governo não tem corrupção. Me acusa aqui de corrupção, mas não diz onde foi. Apenas governo corrupto, mas nada além disso. A maioria aqui sem propósito. E vocês viram os jornalistas questionando, mesmo quando se perguntava a outro, sempre dava pancada em mim, para depois fazer a pergunta para outros debatedores. Até o jornalismo tendencioso aqui, pessoas ocuparam aquela tribuna ali do lado. Não foi apenas, como disse o padre Kelmo, né? 5 contra 1. Foi 5 mais 5 jornalistas. Não se faz isso. O jornalismo tem que ser independente. E eu defendo cada vez mais a liberdade de imprensa. Da minha parte, nunca haverá censura ou controle para você. Diferentemente do Lula, que diz o tempo todo que vai controlar vocês, que vai controlar as mídias sociais. Eu sou a pessoa da liberdade. Graças a mim, o Congresso, a Câmara, não votou um projeto de lei que tratava sobre fake news, porque eu trabalhei contra a urgência e nós conseguimos derrubar a urgência. Não tem que existir controle social da mídia e muito menos de vocês. Quando alguém erra, entre na justiça, calúnia, difamação, e se resolve o assunto. Nunca querer escalar um grupo seleto de pessoas para dizer o que é fake news e o que não é. Pode, no primeiro momento, vão atingir as mídias sociais, depois atingir vocês, como está acontecendo na Nicarágua. Há poucos dias, o sinal da TV CNN foi derrubado na Nicarágua. Isso é um crime contra a liberdade de imprensa, contra a democracia. E o que o Lula diz? Que não tem nada a ver com isso, é problema do respectivo presidente. Só que esse presidente prendeu todos os seus opositores e disputou uma reeleição sozinho, com o apoio do Lula. Como com o apoio do Lula, o atual governo de Colômbia ganhou uma eleição. O que ele falou depois de mim na ONU? Quando eu defendi, por exemplo, a aceitação de paz e freios perseguidos lá na Nicarágua. Tá? O que ele fez? Ele defendeu da tribuna da ONU a cocaína. Não queremos isso para o Brasil. As pessoas que defendem a liberação de drogas não sabem o sofrimento de uma mãe que tem um filho envolvido no mundo das drogas. Nós defendemos a mulher por aí. Nós, com a presidente da Caixa Econômica Federal, temos um programa excepcional dando autonomia e liberdade para as mulheres. Liberdade e autonomia econômica. Isso deixa ela livre de pressões outras que às vezes é obrigado a suportar porque não tem para onde ir. Mulheres fortes e independentes, com remuneração, donas do seu negócio, é que nós queremos. E por isso nós defendemos as mulheres e defendemos toda a população brasileira. O presidente Bolsonaro ontem fez um papel maravilhoso e enterrou de vez qualquer narrativa contra ele, contra o seu governo, e acabou com o ex-presidiário. Olha aqui mais um trechinho, escutem só isso daqui, que importante que o presidente Bolsonaro disse. Olha aqui. Presidiário daquele homem responsável por um esquema de corrupção na humanidade, que roubou empregos, roubou sonhos de muita gente, que colocou o Brasil numa pobreza quase absoluta.
Então faltou essa presença aqui. No mais, nós mostramos que o meu governo, com 2 anos de pandemia, nós ainda fizemos muita coisa pelo Brasil. Como, por exemplo, o Auxílio Brasil para atender os mais pobres. O Brasil continua criando empregos, uma média superou 200 mil por mês. Nós criamos o Pix, que ajudou muito o mercado. Diminuímos a violência em quase 40%, em níveis abaixo do histórico. Desde quando começou a se fazer isso aí, levamos água para o Nordeste. Nós realmente atendemos a todos no Brasil. E, obviamente, eu estou feliz, eu estou tranquilo e confiante no reconhecimento por parte da população brasileira. Me entender. O presidente Bolsonaro, literalmente, deu uma aula e enterrou o ex-presidiário de vez. Vai ser no primeiro turno, se Deus quiser. Um grande abraço, nos vemos aí durante o dia em mais transmissões. E você, esquerdista que está aqui no chat irritadinho, pode acostumar, que vai ser até 2026. Um grande abraço e tamo junto, compartilhe bastante este conteúdo e fui.